Bom dia, meus irmãos. Nesta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, eu quero estar meditando com vocês um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que nos diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses e traz esse assunto, né, é porque havia uma preocupação que os cristãos nessa época, né, da época, estavam morrendo e eles não tinham, assim, eles não achavam o que então aconteceu, né, o que será dessas pessoas. E Paulo, então, ele traz essa palavra, né, mostrando aí sobre o que o Senhor, né, o que Jesus Cristo havia falado, havia profetizado, havia deixado essa segurança de que os que morrerem em Cristo não estão perdidos, não, porque quando o Senhor voltar, quando o Senhor descer dos céus, voltar para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo, os que um dia em vida aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esses mesmo que tenham morrido, foi a morte física, esses ressuscitarão primeiro, depois, logo depois, imediatamente depois, os que estiverem vivos, os cristãos que estiverem vivos, serão arrebatados, né? E juntos estaremos com o Senhor nos ares para sempre, nos céus. É isso que a Bíblia nos fala. Sabe o que isso traz? É segurança. Segurança para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quer dizer, então, que os que não estão em Cristo Jesus não têm essa segurança, a segurança da promessa do Senhor, a segurança da volta de Cristo para levá-los, para habitar nos céus com Ele. No Evangelho de João, João fala que Jesus foi preparar lugar para nós nas mansões celestiais. E agora tem a promessa da volta dele. Mas quando isso vai acontecer, pastor? Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que vai acontecer. Até porque o cumprimento das promessas diversas que antecedem a vinda de Cristo, se não todas já foram concluídas, falta muito pouco a ser concluído. Isso garante, né, nos dá a certeza da garantia, da verdade, do cumprimento da palavra de Deus. E eu quero, né, deixar para você, não tem nenhuma promessa na Bíblia, promessas de Deus, que não se cumpriu. Eu quero te fazer um alerta. Todas as promessas de Deus, elas estão condicionadas a uma ação humana, uma ação nossa. E com respeito a essa promessa, que ele vai voltar e vai levar para ele aqueles a qual ele é o Senhor. Essa promessa também está condicionada em quê? Em aceitarmos, em crermos nele como nosso Senhor e Salvador. Então isso vai se cumprir, você crendo ou não, você acreditando ou não, você achando que que isso já é uma promessa antiga e nunca se cumpriu, não se cumpriu porque não chegou o momento certo. Quando se falava do nascimento de Jesus, do Messias, isso demorou muitos séculos. E sabe quando aconteceu? Quando aconteceu tudo conforme o tempo de Deus, na plenitude do tempo de Deus, e a volta de Cristo também, ela é na plenitude do tempo de Deus. Por isso, não despreze o tempo que você ainda tem para aceitar Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor. Ele não tem que ser mais um na sua vida, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Pense nisso. Porque se Jesus voltar amanhã,
e você ainda não estiver tido Ele como Senhor da sua vida, você vai ficar. Você não vai estar mudando com o Senhor, como o texto diz aqui. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para isso, você precisa aceitá-lo hoje como Senhor da sua vida. Pense nisso. Que o Senhor possa te conceder uma semana de alegria, de paz, de vitória, de bênçãos, mas que você possa refletir sobre isso, sobre a maior bênção na sua vida, que é a salvação, que é a vida eterna, e isso somente em Jesus Cristo. Amém.